Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, seu capítulo 1. Eu vou fazer a leitura do verso de 1 a 4. Os irmãos acompanham a minha leitura. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Senhor Deus, pela tua palavra. Queremos pedir, ó Senhor Deus, o teu auxílio, Pai. O Senhor, a tua palavra fala que o Senhor é o guarda de Israel, é o ajudador de Israel. Precisamos, ó Senhor, do teu auxílio para compreender a tua palavra. Precisamos do teu auxílio também, muito mais, para expor a tua palavra. A riqueza e a profundidade, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor, apresenta, Senhor Deus. Para nós, muitas vezes, é inalcançável. Não há palavras, não há o que dizer da grandiosidade que está por trás das verdades escritas na Escritura, e em particular da pessoa e da obra de Cristo. Tem misericórdia de nós, Pai. E nos capacita, não somente a falar sobre essas realidades, mas a ouvir, ó Pai, e a guardá-las no nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos na última semana, iniciando a exposição do livro de Hebreus, os motivos pelos quais o escritor de Hebreus escreve essa carta. E aí nós entendemos o teor dela. Nós entendemos que essa carta foi escrita para judeus que estavam na perspectiva de abandonar o Evangelho e voltar ao judaísmo. Fascinados, alguns, pela pompa e pela glória que existia, o que existe, nos ritos que eram apresentados ali no Velho Testamento, e que agora não aconteciam mais, porque toda essa glória se voltava humana, representativa. Os ritos, as roupas e todo aquele cerimonial era uma sombra muito tênue da glória que agora se manifesta o Filho de Deus. Nós vimos que o Senhor Jesus é o ápice, o alvo da finalidade dessa revelação. Vimos nessa pequena introdução, no início dela, que a revelação de Deus através de seu Filho é vista não somente como superior, mas também como definitiva nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Levando em consideração o caráter definitivo e perfeito dessa revelação, o meio usado foi um meio muito especial, que extrapola e ultrapassa qualquer senso, porque é singular e é profundo. Esse meio é Cristo, é o Filho. É interessante nós observarmos o texto no original, quando, ao traduzi-lo, ele traduz aqui, nos falou pelo Filho, mas uma tradução mais próxima seria, nos falou por um filho. Ao invés de mencionar seu filho, ele usa um termo, ou o filho, ele usa um termo genérico no grego,
para demonstrar o meio superior usado para trazer a revelação da pessoa de Deus aos homens. Esse meio superior era o Filho. Se nós lembrarmos do que citamos na semana passada, da pergunta do nosso Catecismo Maior, a pergunta número 5, que as Escrituras principalmente ensinam, né? Nós veremos que não existia ou não haveria um meio mais eficaz de revelação, o ápice da revelação sendo o Filho. Não haveria outro meio. Por quê? Porque o objetivo da Escritura, o que a Escritura principalmente ensina, é que aquilo que o homem deve ter sobre Deus. Então, o Filho, Deus Emanuel, é a revelação exata daquilo que nós devemos crer a respeito de Deus. E na sua humanidade, o Senhor Jesus mostrou aquilo que Deus requer de nós, como homens, porque Ele assumiu o nosso lugar. E aí poderíamos dizer que fica para nós e para os leitores iniciais ali de Deus, que o melhor dos profetas não poderia ser comparado com um meio de revelação como esse. Um Filho. Porque a essência da revelação cristã, a essência do Evangelho, consiste em que Deus é melhor visto, ou plenamente visto, na pessoa do seu Filho. Um pai humano nunca seria completamente refletido no seu filho, por mais que existam muitas semelhanças. Né? É só nós olharmos aí, alguns aí de nós, das nossas famílias, nós vamos ver os nossos pais, nós vamos ver muitas vezes a semelhança, né? E olharmos uma foto de uma pessoa que não nos conhece, é você? É seu filho? Não sou eu. Por causa da semelhança. Mas um filho nunca vai refletir exatamente a imagem do seu pai humano. Mas Cristo demonstra perfeitamente tudo o que nós podemos saber acerca do Pai. Em Mateus capítulo 11, verso 27, o Senhor Cristo diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Dessa forma, queridos, o escritor de Hebreus introduz a nós, aos seus leitores, a natureza superior do Filho. E também liga o que ele é com o que ele faz. Na continuidade do verso 2, onde nós paramos, a palavra de Deus diz assim: nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas, tendo se tornado superior aos anjos, concedeu um mais excelente nome do que eles. Aqui nós vamos, e eu vou discorrer aqui sobre cada revelação, cada característica a respeito do Filho. Esse que ele diz, que falou nos últimos dias, que Deus fala através dele. É como se nós estivéssemos perguntando aqui ao escritor de Hebreus as provas da superioridade do Filho. Quem é aquele por quem Deus fala nos últimos dias? Ele é o Filho. O apóstolo poderia ter dito depois disso o que Deus fala. Em vez disso, ele vai fazer uma descrição das glórias do Filho. E isso vai nos mostrar que a revelação de Deus através do seu Filho é realmente superior a tudo
quanto antes fora experimentado. O apóstolo vai apresentar 7 características distintivas, fundamentais a espírito de filho. Que tipo de filho é esse? E ele diz: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. A primeira característica que nós vamos ver aqui do filho, uma das provas da sua superioridade, que está relacionado à sua essência, ao seu ser, é que ele é herdeiro sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus nomeou o seu filho como herdeiro de todas as coisas, e nós percebemos que o herdeiro herda tudo por direito que é do seu pai, que é aquilo que está estipulado no seu mandamento. Ou seja, no seu testamento. Cristo, como Filho de Deus, ele herda tudo o que o Pai possui. E com isso, o autor do livro de Hebreus está nos mostrando que Deus fez todas as coisas sujeitas a Cristo, e nós também. E aí a perspectiva aqui do escritor de Hebreus não é ressaltar o tempo em que essa nomeação foi feita, mas sim a realidade dessa nomeação. Porque temos aqui 2 coisas que estão intimamente ligadas: a filiação e a qualidade de herdeiro. Eu poderia adiantar para vocês que Cristo, como herdeiro, revela a sua autoridade e senhoria. Aqui temos um caráter mais profundo nessa perspectiva, ou nessa descrição de herdeiro, pois o herdeiro também é aquele que criou. Ele herda aquilo com quem tem conexão. Ele herda aquilo que ele mesmo criou. João Calvino, ao comentar sobre esse texto da Escritura, ele diz que nenhum bem pode ser encontrado fora dele, visto ser ele o herdeiro de todas as coisas. Segue-se daí, nós podemos concluir claramente que o exercício da autoridade de todas as coisas pertence por direito de herança ao Filho de Deus, ao Cristo manifestado ali, aquele que morreu e ressuscitou. Que tem direito por herança da autoridade e do poder sobre todas as coisas. Hebreus capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim. Nós vamos passar por vários textos que vão comprovar isso. Seria muito simples falar sobre essas coisas e não citar esses textos da Escritura. Mas eu faço questão de passearmos pela palavra de Deus, para percebermos essa superioridade na revelação de um filho, ou seja, na revelação do Filho de Deus. É Deus falando através de seu Filho. E quem é esse Filho? Esse Filho é o herdeiro sobre todas as coisas. É aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz assim, todas as coisas, Hebreus capítulo 2, verso 8 e 9, todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, desde que o sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi curado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. A palavra de Deus diz que Deus não deixou nada fora do seu domínio. Lá no Salmo capítulo 2, versos 7 e 9, a palavra de Deus diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro de regerás, e as despedaçarás como um vaso moleiro. Este filho, por quem ou por meio do qual Deus falou, é o próprio Deus que tem como herdeiro a autoridade sobre todas as coisas. O profeta Isaías, lá no capítulo 9, versos 6 e 7, ao profetizar a respeito daquela criança que iria nascer ali, da maneira como nasceu, daquele homem que seria rejeitado, que a Escritura fala que era um homem de dor, ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus, esse que é herdeiro da autoridade. A autoridade está sobre os seus ombros. O governo de todas as coisas, de todos os homens desse mundo está sobre ele. E ao encarnar-se, ao final do seu ministério, completando a sua obra, ele diz, confirmando tudo o que já havia sido dito a respeito dele, lá em Mateus capítulo 28, verso 18. Aproximando dos seus discípulos, o Senhor Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A pedra que os construtores rejeitaram era a principal pedra angular. Era o fundamento de toda a existência e de toda a criação. No Evangelho de João, lá no capítulo 13, verso 3, reproduzindo as palavras de Jesus, ele diz assim, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. O Pai confiou todas as coisas nas mãos do Filho, porque o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 15, verso 16, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber o que é meu e vou lá anunciar. Ele é herdeiro, porque tudo que pertence a Deus pertence a Ele. Ele é herdeiro. Como herdeiro, ele tem direito à autoridade e poder sobre todas as coisas. Lá em Filipenses capítulo 2, 9 e 11, quando Paulo está retratando ali a humildade e a glória do Senhor Jesus, ele diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Deus havia falado antigamente por meio dos profetas, através de muitos meios, de muitos instrumentos de visão, de profecias, através de sonhos, mas nesses últimos dias, ou seja, ele fala por um filho, ele fala pelo filho. E quem é esse filho? O Senhor sobre todas as coisas. Como diz lá em Atos capítulo 10, verso 76. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-nos o evangelho da paz, por meio de Jesus. Este é o Senhor de todos. Cristo é o herdeiro de Deus. A Ele pertence toda a glória do Pai. Por isso Ele pode dizer aos seus discípulos, tudo me foi entregue por meu Pai, lá em Mateus 11, 27. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Sobre Ele repousa a autoridade, repousa o poder. É engraçado. Por que a necessidade da Escritura ser tão recorrente e profetizar tanto a respeito do Senhor Jesus? Em primeiro, para que nós conhecêssemos o nosso Deus. E em segundo, para que a nossa fé fosse animada. Porque nós olhávamos para Ele e não víamos formosura alguma. Nos tempos de Jesus haviam duas pessoas muito interessantes que se relacionavam com Ele. Aqueles que olhavam para Ele
e não conseguiam ver nada. Viam-no como um homem qualquer. E aqueles que olhavam para ele e reconheciam que ele é o Senhor sobre todas as coisas. Foi assim que Pedro disse ao Senhor: aparta-te de mim, aquela pesca maravilhosa. Aparta-te de mim, porque sou um pecador. Quando aqueles homens ali, no caminho de Emaús, ali naquele momento em que Jesus havia ressuscitado, seus olhos estavam como que tidos por escamas, porque assim o Senhor determinou. E eles diziam: não nos ardia o coração quando ele falava conosco. Ou aquele cego de Jericó, que consegue ouvir aquela multidão e sabe que é Jesus e clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem na cruz, ao contemplar ali aquele homem nu, completamente surrado, completamente escrachado, daquele jeito totalmente desprezado, vergonhoso, ele olha e diz: não vejo nenhum pecado que esse homem cometeu. E ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem conseguiu ver o Senhor Jesus Cristo de uma forma vergonhosa e humilhante e reconheceu nele a autoridade sobre todas as coisas, como Senhor no céu e Senhor na terra. João Calvino, ele vai dizer que o título herdeiro é atribuído a Cristo em sua manifestação na carne. Ao fazer-se homem e revestir-se da nossa própria natureza, ele recebeu para si a herança a fim de restaurar para nós o que foi perdido em Adão. Visto ter o homem no princípio, visto ter Deus no princípio estabelecido, o homem como filho de Deus para ser herdeiro de todas as coisas. Mas o homem, por meio do seu pecado, alienou-se, afastou-se de Deus, tanto ele quanto a sua posteridade, privando-se da bênção divina sobre ele. E aí Cristo, ao assumir a humanidade, ele recebe para si essa herança, a fim de restaurar para nós o que fora perdido em Adão. E aí Calvino conclui que só começaremos a desfrutar as coisas boas de Deus, por direito, quando Cristo, que é seu herdeiro, nos admitir em sua comunhão. O Filho é herdeiro. Como herdeiro, ele tinha o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Porque ele herda do seu Pai. Mas o escritor de Hebreus não para aí. Ele não mostra somente que Cristo foi constituído herdeiro de todas as coisas. Mas ele diz também que fez o universo. Ou seja, o herdeiro também é criador. Cristo é aquele que cria todas as coisas. Essa é a segunda coisa que o apóstolo nos diz a respeito do Filho. Ele é criador. Cristo, o herdeiro, também é criador. E ele está herdando aquilo que ele tem em conexão. Ou seja, ele herda aquilo que lhe pertence, que ele mesmo criou. Deus faz o universo por meio do Filho. Cristo é o mediador da criação. Pois todas as coisas foram feitas por intermédio dele, como diz a palavra de Deus, diz: nada do que foi feito se fez sem a presença e sem o poder do Senhor Jesus. Lá em João, capítulo 1, versos de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que existe nesse mundo. Nada foi feito sem poder de Deus. Na pessoa do Filho.
O Filho estava presente na criação e ativo na criação. David Bailey, se eu não me engano, que é o nome, é um livro que eu tive contato no seminário, nunca mais vi esse livro em lugar nenhum, já tentei procurar. E o nome do livro era Deus Estava em Cristo. Ao ler esse livro, uma das coisas que me impactou grandemente é que ele dizia assim: enquanto o Senhor Jesus estava andando na Palestina, tinha fome, sede, se sentia cansado. Ao mesmo tempo, ele estava sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquele homem que estava ali na Palestina era o mesmo que criou e que sustenta todo o universo. Às vezes nós pensamos que somente o Velho Testamento fala sobre a criação. Mas o Novo Testamento também nos ensina sobre a criação. E nos diz que Jesus estava ativo nessa criação. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 15 e 17, diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas do céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. É interessante nós observarmos que Paulo fala aqui em Colossenses, quando ele fala que Cristo é o primogênito de toda a criação. E eu não sei se são os testemunhos de Jeová, eu acho que sim, interpretam isso como se o Senhor Jesus Cristo fosse uma criatura. E na realidade, essa palavra aqui, primogênito de toda a criação, remete ao que nós estamos falando aqui em Hebreu. Primogênito é aquele que é o herdeiro. Quando Colossenses está dizendo que ele é o primogênito, não quer significar que Cristo fora criado, mas que é herdeiro e soberano sobre tudo. Pois no próprio texto nós vamos perceber que jamais poderíamos entender aqui sendo chamado Jesus de primogênito da criação como criado por Deus. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele é antes de todas as coisas. Diz que nele tudo subsiste. Sabe o que significa subsistir? Nele tudo se sustenta, se mantém vivo, continua a existir, conserva a sua força. É isso que significa subsistir. Quando Paulo diz que nele, em Cristo, primogênito de toda a criação, porque todas as coisas foram criadas por ele e por intermédio dele. Ele diz que tudo subsiste. Ele diz que o Senhor criou e sustenta, mantém vivo, faz com que essas coisas continuem a existir, conserva a sua força e ação. Ele não é só criador, mas também é sustentador de tudo que existe. Nós vamos ver isso mais adiante. E Paulo, lá no discurso em Atenas, em Atos capítulo 17, ao Deus desconhecido, diz que aqueles que adoravam o Deus desconhecido sem conhecer era aquele que ele, Paulo, anunciava. E olha que interessante, ele diz que esse Deus desconhecido é um varão que Deus destinou para julgar o mundo. Porque a palavra de Deus lá em Atos 17, 23, 24, 28, 30 e 31 diz assim: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus conhecido, pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Quem era aquele que Paulo anunciava? Quem é que Paulo anunciava? Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, ele diz assim: porque decidido nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, e a este crucificado. Deus que Paulo anunciava, Deus conhecido, era Cristo, e Cristo crucificado. E aí ele continua lá no verso 24, em Atos capítulo 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe,
Sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E aí no verso 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos gerações. Ora, o que nós estamos vendo aqui é o que o apóstolo Paulo fala ali em Colossenses. Tudo subsiste nele. Nele nos movemos, nos existimos. O mundo se move através do poder e da ação constante de Deus por meio da sua palavra. E aí lá nos versos 30 e 31, ele diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, o Deus desconhecido, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós vamos perceber que a linguagem da Escritura ela se mistura. E muitas vezes ela nos confunde. Porque às vezes pensamos que a palavra de Deus está falando de Deus Pai, mas está falando do Filho. E às vezes pensamos que a palavra de Deus está falando do Filho, está falando do Pai. E às vezes nós olhamos e eles estão falando do Pai, do Filho. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 20, verso 28, pela boca de Lucas, ele vai dizer que a igreja foi comprada pelo sangue de Deus. E é interessante porque, da mesma forma que nós estamos vendo aqui em Atos capítulo 17, a Trindade sendo manifestada, Deus desconhecido, Cristo esse Deus, o Deus que não levou em o tempo da ignorância, que notifica aos homens que se arrependam por meio de Deus Filho. Aqui também nós vemos a Trindade presente. Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispo, para pastorear, diz a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. É interessante a maneira como Paulo fala aqui de Cristo. Ele diz que foi Deus que comprou a igreja com o seu próprio sangue. Por quê? Porque apesar de termos duas pessoas aí, Deus Pai e Deus Filho, temos um único Deus. E Cristo como Criador, como ele diz aqui, pelo qual também fez o universo, revela a sua divindade. Cristo, como Criador, revela o Deus Filho. Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é o Deus Filho, por quem Deus fala nesses últimos dias. Vocês já perceberam que esse tema doutrinário, a Trindade, é algo misterioso a nós? A Bíblia, a concepção de mistério na Bíblia é uma coisa que estava oculta e que foi revelada. Isso significa mistério, acho que. Trindade é algo misterioso, não. Já perceberam que ela só se torna possível de ser entendida, o que se pode entender, a lógica da Trindade, a manifestação do Deus encarnado. Percebam que Cristo é o centro de toda a revelação. Olha o que diz as Escrituras, abram em Gênesis capítulo 1 e tenham João capítulo 1 também abertos. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 26a. Olha o que diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Também disse Deus, verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, olha o que João diz. Tentem entender, dentro desse contexto, o que Hebreus está dizendo. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras,
aos pais pelos profetas nesses últimos dias, e falou pelo Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É Ele o Cristo, é esse Verbo que estava com Deus, é esse Verbo que é Deus, é esse Verbo que estava no princípio e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, Deus não poderia ter feito nada. Cristo é Deus. Cristo é o Filho de Deus. Lá em João capítulo 8, verso 58. Jesus conversando com os fariseus. Disseram assim para ele. Estava falando sobre Abraão. E aí questionaram ao Senhor Jesus. E ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Alguns teólogos que dizem, eu sou afeito a concordar com isso. Todas as vezes que o Senhor no Velho Testamento se manifestou. E que viram a Deus, como Davi disse, eu vi a Deus, vou morrer. Como Jacó disse, eu vi a Deus, eu vou morrer. E como todos os outros que tiveram uma visão de Deus, através do anjo do Senhor, ou através de qualquer outra manifestação epifânica, ou seja, Deus falando, a presença de Deus sendo manifestada, como foi ali no Monte Sinai, o povo não viu, mas ouviu e temeu. Esses teólogos dizem que toda manifestação de Deus no Velho Testamento, visível, era Cristo. Era Cristo. O anjo do Senhor, ali, se apresenta a Abraão. O anjo do Senhor que já provê. E que ele diz, viu o Senhor. Era Cristo. Era a manifestação de Cristo antes da sua encarnação no Velho Testamento. O Senhor Jesus, ele fala da sua glória junto ao Pai. Ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele é o Senhor, pelo qual o universo foi feito. Lá em João, capítulo 17, versos 4 e 5 e 24, diz assim, Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É interessante nós observarmos esse texto, e a expressão que Jesus usa, antes que houvesse mundo, antes da fundação do mundo. E aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo pelo qual também fez o universo. E o termo aqui, traduzido por universo,
seria literalmente eras ou eternidade. Isso quer dizer que essa tradução aqui, ela nos restringe um pouco. Por quê? Porque o significado dela envolve tudo que foi criado, mas também os eventos envolvidos desde a criação desse mundo. Refere-se à história, a terra e a sua história através dos tempos, a toda a ordem criada que continuou a desenvolver no decorrer dos tempos. Isso significa que eras, ou como foi traduzido o mundo, não só o mundo criado, mas tudo que está relacionado a esse mundo, o andamento dele. Cristo é o fim de todas as coisas, porque Ele é o seu começo. E não somente o começo e o fim, como nós vemos nessa palavra aqui, o universo, mas também tudo que está entre o começo e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jesus. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Cristo, como Criador, revela a sua divindade como Deus Filho. Mas ele não para só aí. Ele diz que ele é herdeiro, ele diz que é criador, e ele diz que é o resplendor da glória de Deus, e é a exata expressão do seu ser. Ou seja, Cristo o revelador, Cristo aquele que revela o próprio Deus. E a linguagem humana não pode captar a totalidade dos mistérios de Deus em Cristo. Nós não podemos entender completamente, mas podemos aceitar, podemos crer, porque isso nos foi revelado, essas coisas foram manifestadas fisicamente, materialmente. João vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, porque o homem não pode contemplar o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, e permanecer vivo. Aquele que está no seio do Pai é quem o revelou. As Escrituras Sagradas são o mais perto que podemos chegar diante da revelação de Deus. Pois Deus transcende toda a compreensão humana. O nosso catecismo maior, quando ele pergunta quem é Deus, e ele dá vários qualificativos. Acho que mais de 20. Deus é Espírito, é isso, é aquilo, invisível, imutável, incompreensível. Nós não podemos compreender Deus, mas podemos contemplar Deus na sua pessoa, em Cristo, nas Sagradas Escrituras. Não é a sua imagem que importa. Percebam que isso fica muito claro lá no Velho Testamento, quando Deus fala ao seu povo: imagem nenhuma viste. Ouviste a voz, mas imagem nenhuma viste. Não é a imagem física de Deus que nos importa, mas é a sua pessoa, é o seu caráter, é o seu ser. E Cristo reflete a glória de Deus na sua personalidade. É isso que quer dizer a palavra ser. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Esse ser aí no original é hipostasis. É interessante porque Calvino vai dizer alguma coisa diferente a respeito disso. Quando ele comenta isso no seu comentário de Hebreus, ele vai dizer assim: os termos hipostase aqui, seguindo o exemplo de outros, traduzir por substância, denota, em minha opinião, não ser a essência do Pai, e sim a sua pessoa. Seria absurdo dizer que a essência de Deus é impressa em Cristo, visto que uma e a mesma é a essência de ambos. Entretanto, é correto e apropriado dizer que tudo quanto é peculiar ao Pai é igualmente expresso no Filho, de modo que quem conhece o Pai conhece o Filho. João 14, 8 a 10 diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Qualquer coisa que ele falarmos a respeito de Cristo e Deus, devemos buscar na revelação que ele faz de si mesmo, nas Sagradas Escrituras, e finalmente na pessoa do seu Filho.
Cristo é a imagem de Deus, não a imagem física. Mas Ele é o ser de Deus. Ele é a pessoa de Deus. Jesus é o resplendor. Ele reflete a glória de Deus. Porque essa é a sua glória. A luz que Deus irradia sobre o mundo é Cristo. Por isso Ele é chamado de Deus encarnado. E não há uma definição melhor do que Deus, de Deus que essa. O Deus Emanuel, o Deus conosco. O Senhor Jesus reflete essa glória. Reflete a glória do ser, da singularidade da pessoa de Deus. Porque apesar de Ele ser uma das pessoas da Trindade, Ele também é Deus. Não são três deuses. Um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. Quando Moisés desceu do monte, o seu rosto resplandecia. E por que resplandecia? Porque ele estava na presença de Deus. E o povo olhou Moisés e teve medo. E por isso não podia olhar para ele, porque por causa da glória do seu rosto que desvanecia. Em Cristo, eles podiam contemplar a glória de Deus na pessoa do Filho, sem serem mortos por causa dessa glória. Se nós abrirmos Êxodo capítulo 34, verso 29 e 30, nós vamos ver essa passagem, meus irmãos. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, diz o texto, tendo nas mãos as duas tábuas de testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 7, ele vai interpretar aquela situação da seguinte forma: se o ministério da morte, gravado em lembra de pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, que ainda desvanece. Percebam, queridos, percebam que Cristo é a manifestação da glória de Deus e nós podemos nos aproximar dele. O Senhor abandona a sua glória e desce a nós, para que pudéssemos ter comunhão com Ele. O Senhor se faz em si mesmo essas duas naturezas, para que em si a comunhão e a união entre Deus e o seu povo pudesse se manifestar. O Senhor Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. João, em seu primeiro capítulo, no verso 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Ele refletia a glória de Deus, a maneira como falava, a maneira como vivia, como ele realmente era. Você quer conhecer a Deus? No tempo dos apóstolos, as palavras e profecias foram dadas que revelavam esse Deus do Velho Testamento, apontando para o Messias, o Deus encarnado. Agora ele se revela. Agora ele fala. Agora é Deus falando. Não mais por profeta, mas por meio de si mesmo, no meio do seu Filho. Ele é o resplendor. Por quê? Porque é a expressão exata do ser de Deus. É aquele que reflete a glória de Deus, porque compartilha da sua natureza, da natureza divina. Donald Guthrie, diferentemente de Calvino, como outros teólogos, entendem hipostase como natureza, substância.
E essa seria o significado da palavra original para esses teólogos. Jesus é a exata expressão da natureza divina, é verdade, é isso. Aliás, ele tem uma dupla natureza. Ele é verdadeiramente homem. Quando nós falamos disso, nós estamos dizendo que ele tinha uma alma e um corpo humano. E que ele também é verdadeiramente Deus. Em sua humanidade, ele manifestava a divindade, não havia como separar uma coisa da outra. Pode ser que sua glória, como fora vista no monte da transfiguração e na revelação, não eram vistas por todos aqueles naquele tempo na sua pessoa. Mas é isso que Cristo irradiava. Com as suas palavras, com a sua vida, com o seu ser. Quando Pedro viu aquilo, ele disse: oxi, não usou essa expressão, porque essa expressão é pernambucana. Mas vamos ficar aqui, Senhor. Eu vou armar uma tenda para o Senhor, uma para Elias, outra para Mané. Vamos ficar aqui. Aqui está muito bom. E naquele momento, quando aqueles dois homens aparecem ali, são transfigurados, eles começam a falar das glórias que iriam advir do sacrifício da morte de Jesus. O Senhor Jesus se transfigura na frente dele. E eles veem a glória de Deus ali, a pessoa de Cristo. Uma glória manifestada por uma transfiguração, provavelmente um corpo iluminado, eu não sei. Pai, quando no dia do Senhor, ele vê o Senhor Jesus, como ele descreve aqui, no seu primeiro capítulo, na sua glória, agora, glorificado, após a ressurreição. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando de 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, semelhante a um filho do homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito com uma cinta de couro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze, polido como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele não pôde suportar a glória que o Senhor manifestou ali para ele. O Cristo glorificado. Um homem agora. Um homem. Porque antes da sua encarnação, ele não era um homem. Mas agora, o homem Deus, Cristo, que João se depara. E ele se depara com a glória. A glória do Pai. Nós percebemos no livro de Apocalipse todas as menções que são feitas aqui a respeito de Jesus. Elas serão repetidas no decorrer do livro. Muitas vezes se referindo a Deus Pai. Não ao Filho. Ao Cordeiro. A glória da pessoalidade de Deus, a sua singularidade, a singularidade divina era vista na pessoa de Cristo. Porque Cristo dizia: quem vê a mim, vê ao Pai. O homem jamais poderia contemplar a Deus como vê as outras coisas que existem no mundo criado, sendo até mesmo essas coisas infinitas, como pegar um instrumento e olhar para o universo e contemplar algumas galáxias à distância, e você vê aquilo ali, uma estrelinha, que na realidade você vai se aproximando. Aquilo ali é uma galáxia totalmente complexa, com milhões de estrelas. Nós não teríamos capacidade de contemplar Deus, o que criou todas essas coisas, com os nossos olhos.
Mas Cristo é aquele que se aproxima de nós para contemplarmos perfeitamente a Deus, segundo as nossas possibilidades, nesse mundo e no redor. Cristo, como resplendor da glória de Deus, reflete o caráter e a pessoa de Deus em si mesmo. Jesus é a perfeita representação do ser de Deus em sua humanidade. E quando ele diz aqui, a exata expressão, a ideia aí é de uma moeda que foi cunhada, que trazia a imagem ali de um presidente, do imperador. Refere-se a uma reprodução precisa do original. Mas qualquer linguagem que formos usar, por mais que nos possa aproximar dessa verdade, não será precisa, mas será suficiente para o nosso entendimento. O Filho tem a mesma natureza do Pai, ele é Deus. Ele não é o Pai, mas ele procede do Pai como unigênito, como primogênito. Ele tem uma existência separada dele, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo é Deus. Como entender isso? Nós não entendemos isso. Mas nós vimos isso. Nós experienciamos isso. Nós provamos isso. A encarnação do Filho. E hoje, por meio da palavra de Deus, por meio do poder de Deus na vida do seu povo. Por último, queridos, nessa noite, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o herdeiro. Ele é o Criador. Ele é o resplendor e a exata expressão do seu ser, mas Ele também é aquele que sustenta. Cristo não é somente o Criador do universo, Ele também sustenta o universo. Na criação as coisas vieram a existir por meio da palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, a palavra diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A Escritura vai dizer que Cristo é essa palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Deus disse: haja luz e houve luz, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Senhor, Ele é o Criador, é o instrumento da criação, mas Ele também sustenta toda a criação pela sua palavra. Cristo é o centro da estabilidade do universo. Deus como Criador e o Filho como agente ativo na criação, eles estão dinamicamente ativos na ordem criada. Não há espaço para uma ideia, para um conceito deísta acerca de Deus e o mundo, em que Deus criou o mundo e deixou o seu funcionar sozinho como um relojoeiro. Deus age na criação, o Filho de Deus exerce seu poder sobre ela, pela palavra de Deus, o mundo foi criado por essa mesma palavra, por Cristo ele é sustentado. É interessante porque a palavra aqui traduzida por sustentar é fé no original, que significa carregar, é a mesma no latim. Levar consigo, mover pelo ato de carregar. O Filho carrega todas as coisas, conduz a um fim designado. Ele dirige o universo. É isso que ele está querendo dizer aqui quando diz que ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. A palavra de Deus mesmo diz que nele vivemos e nos movemos e existimos. Porque é Deus que sustenta todas as coisas. Lá em Mateus capítulo 10. Abram aí Mateus capítulo 10, verso 29. O Senhor vai dizer que nada acontece sem o seu desígnio e determinação. Não se vendem 2 pardais por massa, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Queridos, muitas lições podem ser tiradas daqui. E uma delas é aquela que o próprio Jesus aplica na nossa vida. Ele diz assim:
Não estejais ansiosos com relação à vossa vida, quanto que haveis de comer, quanto que haveis de beber, nem pelo vosso corpo. Mateus capítulo 6, verso 25 em diante. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam, contudo, vosso Pai as sustenta. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus é o sustentador da criação. Deus é o sustentador da nossa vida. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem dirige, é Ele quem conduz esse mundo. Lá em Lucas capítulo 12, paralelamente a essa passagem, Mateus, verso 32 e 33, diz assim, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai agradou-vos em dar o seu reino. Vendei os vossos bens, se dá esmola, fazei para vós outras bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível no céu, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Cristo, o sustentador, é aquele que sempre supre e providencia todas as coisas de forma soberana. Como é que ele faz tudo isso? Pela palavra do seu poder. Pela palavra de Deus o mundo foi criado. Por essa mesma palavra ele é sustentado. O Filho carrega todas as coisas, não como Atlas, o Deus grego, que tem o mundo nas costas. Mas o Senhor, o Filho, carrega, ele conduz, ele dirige a um fim designado. Ele dirige todo o universo. Cristo, governador do universo, Senhor de todas as criaturas. Ele profere a sua palavra. E todas as coisas ouvem a sua voz e obedecem. É interessante como essa palavra é poderosa, porque é a palavra de Deus. Vocês lembram porque Moisés não entrou na terra prometida? Deus disse assim, fala rocha. Moisés foi. Ele disse, você não creu. Moisés não entrou por causa da sua incredulidade. Movida pela situação. Percebam que Moisés tem uma justificativa. Para nós, não para Deus. Você não creu. Porque o Senhor é quem estava sustentando. Veja no Apocalipse como é que Deus vai destruir os seus inimigos. Eu acho que vocês, muitos nunca viram um aparato militar. Né? Com suas tropas, o seu poder. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma pequena, uma sombra do que seja essas grandes nações. Eu me lembro quando eu era menino, adolescente, que o Brasil comprou aquele porta-aviões em Minas Gerais. Eu fui visitá-lo. Deu um mundo lá dentro. Puxa, era sucado. E aí um oficial militar chegou para mim e falou assim, o que é isso? Não, essa aqui é a frota brasileira. Ah, é? Poxa, legal. A frota americana é 60 vezes maior do que essa. É um poder velho, muito forte. Nós olharmos lá o livro de Apocalipse, nós vamos ver a besta de Satanás se levantando. Satanás diz assim para o Senhor Jesus nesse mundo, olha, se prostrado me adorar, olha tudo isso aqui, tudo isso é meu, não foi entregue. Eu roubei. Por exemplo, eu roubei o homem. Tudo isso foi entregue. E o Senhor olha a glória e todas aquelas coisas e olha tudo aquilo e ele herdar todas aquelas coisas como homem, como segundo Adão. Ele diz assim, não tentarás ao Senhor teu Deus. Só a Ele adorarás, só a Ele dará. A maneira como Deus ia
conseguir todas as coisas, herdar todas as coisas. Era por meio da obediência, do sacrifício, da sua vida, em favor do pecado. Mas percebam todo o poderio que Satanás se cerca ali no livro de Apocalipse. E no final do livro de Apocalipse nós estamos vendo que o Senhor Jesus vai destruir o quê? O sopro da sua boca. O mesmo sopro, a mesma palavra com que ele criou, com que ele sustenta o universo. Fritz Robert, comentarista do Novo Testamento, comentando a carta de Hebreus, ele diz assim: a palavra profética de Davi: eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão, cumpriu-se na pessoa de Jesus. Hoje mesmo, ela é uma realidade oculta na comunidade. Quando Jesus Cristo retornar, o cumprimento definitivo dessa palavra do Salmo realizar-se-á visivelmente perante os olhos de todas as pessoas. Deus, Cristo, é o sustentador de todas as coisas. É Ele que dirige a vida dos homens e que, mesmo contrário à vontade e desejos de homens ímpios, sem saber que eles estão debaixo do controle de Deus, de suas vidas, e em obediência a Ele, o Senhor está conduzindo todas as coisas. O Senhor é o Senhor da história. Cristo é o Senhor da história. É por isso, queridos, lá no Salmo capítulo 2, versos 10 e 11, a palavra de Deus diz assim: agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos as vertigens da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com temor, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se instalará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O escritor de Hebreus, ele tem a preocupação de mostrar que agora Deus fala pelo Filho. Quem é esse Filho? É o Senhor sobre todas as coisas. É aquele que tem o poder. É aquele que reflete a imagem exata de Deus. É aquele que tem a essência de Deus. É aquele que tem a pessoa de Deus. É aquele que está dirigindo todas as coisas para o Filho. Para o fim específico. É por isso, queridos, que temos essa exortação no capítulo 2 de não negligenciarmos a palavra de Deus. Hoje de manhã nós vimos que quando buscamos o Senhor se deixa achar. Quando clamamos por Ele vem ao nosso encontro. Ele nos dá do seu temor. E agora nós estamos vendo que é por meio desse Cristo, desse homem, Deus, que Deus fala, que Deus toma o seu povo, que Deus adverte o seu povo. A palavra de Deus adverte: homem, seja prudente, beijai o filho. Lá no capítulo 2 ele diz: por essa razão importa que nós aprendemos com mais firmeza a palavra de vida, porque elas nos foram dadas por Cristo, a manifestação de Deus. O poder de Deus. Esse negligenciarmos esse Filho, estaremos desprezando toda a glória e toda a manifestação de Deus para nós, como crentes. Eles vão estar de pé. Eu gostaria de cantar com a igreja.